Olá, segundo período. Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Vamos continuar falando de responsabilidade civil e, conforme prometido, responsabilidade civil objetiva. Por que ela tem esse nome? Qual que é a grande diferença dela? De onde que ela parte? Onde que ela está na lei? Quais são os exemplos aí que a gente vai melhor trabalhar? As hipóteses que são mais cobradas de vocês, seja em prova minha, seja OAB, seja concurso. Tem alguns pontos chaves aí para a gente falar hoje sobre esse assunto. Então, sem perder tempo aqui, compartilhando a tela, vamos lá. Tá aí. Direito Civil 2, responsabilidade civil objetiva, essa é a nossa aula 17. E falaremos, conforme prometido, da responsabilidade civil objetiva. Nas aulas anteriores, nas aulas passadas, a gente estava falando da responsabilidade civil subjetiva. Na responsabilidade civil subjetiva, eu tenho que provar 4 elementos. O fato, que é a conduta humana, a ação voluntária e involuntária, causada aí por dolo ou por culpa, num sentido estrito, que causam prejuízo para alguém, que é o dano no caso. E o nexo causal é a relação adequada entre o fato e o dano, causa e consequência. E tem um último elemento, que é justamente a culpa em sentido amplo, o dolo, mais a negligência, mais a imprudência, mais a imperícia. Não que precise ter tudo junto no mesmo caso, não. Basta ter um deles. Por que ela é chamada de responsabilidade civil subjetiva? O fato, ele é um elemento objetivo. O fato aconteceu e tem que ser provado. O dano aconteceu e tem como ser provado. O nexo causal é a relação entre os dois. Também dá para se construir essa ponte. Agora, quando eu falo em uma responsabilidade subjetiva, a culpa, ela pertence a alguém. A culpa, ela não pertence simplesmente ao fato. A culpa, ela não está presente no dano. E a culpa, inclusive, ela pode até em alguns momentos aparentar que ela vai romper o nexo de causalidade. Mas, via de regra, não existe dever de indenizar se o agente responsável não tiver agido com culpa. Na responsabilidade civil objetiva, qual que é a grande diferença? Não é que não tenha culpa. A gente vai ler aqui o artigo e vai parecer que a culpa não existe. Mas não é bem isso, não. A redação do artigo é que não está muito bem escrita. Significa que a culpa está lá, que a culpa faz parte até do risco da atividade, só que a vítima, ela não vai precisar provar. A vítima, ela não vai precisar comprovar, discutir aonde está a culpa. A culpa, ela já se encontra subentendida na relação, inerente ao próprio risco da atividade que a gente vai falar hoje. E aonde é que está essa responsabilidade civil objetiva no Código Civil? Nosso conhecido, artigo 927, tem o caput, aquele que por ato ilícito, artigo 186, artigo 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Reparem que o artigo 927 tem um parágrafo único, e é lá onde reside a responsabilidade civil objetiva. Vejamos aqui. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Cuidado que essa redação pode fazer um grifo, até tanto no caderno quanto no próprio código que vocês usam para estudar, com esse independentemente de culpa. Não significa, de fato, que não existe culpa na relação. A culpa já está lá dentro. Difícil é provar de quem foi a culpa. E impor esse ônus de provar a culpa à vítima é aonde seria uma prova extremamente cruel, uma prova diabólica, para que a vítima de certas relações jurídicas, além da sua dor, do seu sofrimento, do seu prejuízo, ainda tivesse que arcar com o ônus da prova de demonstrar aonde estava a culpa de um fornecedor de produto, de um prestador de serviço, ou até mesmo do Estado. A gente vai falar aqui até da responsabilidade do Estado hoje. Então, vejamos ali. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor,
Por exemplo, responsabilidade civil do Estado, prevista na Constituição e também prevista até dentro do Código Civil, matéria do período passado, artigo 43, que a gente vai rever ele hoje. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Essa parte final do parágrafo único do artigo 927, ela é chamada teoria do risco da atividade. E por que ela recebe esse nome? Pensa aqui comigo e vamos pegar o direito do consumidor como exemplo da teoria do risco da atividade. Determinados produtos, determinados serviços, eles normalmente colocam o consumidor em risco. Como assim? Um produto, um simples produto, um biscoito recheado. Num biscoito recheado, provavelmente ele leva leite. E tem pessoas que são alérgicas a leite. Então, na embalagem, é dever, é obrigação do fornecedor do produto, do fabricante do produto, estar de forma clara e adequada, informando ao consumidor quais são os ingredientes que tem ali. E sabendo que tem muitas pessoas que são alérgicas ou intolerantes à lactose, informar, esse produto contém leite. Tem situações que elas beiram o ridículo, como, por exemplo, ovo. Mas vocês vão encontrar isso no supermercado, em mercado. Vocês vão ver ali a bandejinha, uma dúzia de ovos, e de todo tamanho escrito ovo. E do lado uma observação, este produto contém ovo. Parece que é ridículo, mas é justamente para estar pecando pelo excesso e excessivamente protegendo o consumidor, informando para ele que ali tem uma substância que ele pode ou não ser alérgico, pode ou não fazer mal para ele. É igual a história do glúten. Eu não faço a mínima ideia do que seja glúten, mas deve ser um troço muito ruim, deve ser algo que faça muito mal para a saúde. Porque vira e mexe aparece ali no produto, contém glúten, contém glúten, contém glúten, deve ser algo extremamente nocivo para a saúde, mas tem essa advertência de todo tamanho, num tanto de produto, num tanto de alimento. Esse é um exemplo que eu estou falando. O micro-ondas. O micro-ondas ele vem com algumas advertências. Algumas, inclusive, tem um caso que eu falei com vocês no semestre passado e eu tenho a oportunidade de retomar ele agora, a história do micro-ondas. Hoje o micro-ondas é algo que todo mundo conhece, mas ainda assim, ainda que todo mundo conheça o micro-ondas, vai vir na caixa do micro-ondas, vai vir no manual do micro-ondas, se bobear, vai vir no próprio micro-ondas um aviso que não pode nenhum objeto de metal ali dentro. A radiação que o micro-ondas emite em contato com o metal é até bonito de ver, né? Faz uns relâmpagos, faz umas coisas assim. Você já fez? Não, mas tem vídeos na internet, alguns vídeos de acidente, alguns vídeos de teste. Então, dá umas faíscas ali dentro, dá um relâmpago, bonitinho de ver, mas aquilo ali vai ter um risco, um perigo para o consumidor gigantesco. Então, vem uma observação de todo tamanho. E aí onde eu te pergunto, pegando um exemplo extremamente simples, você comprou um micro-ondas pela internet, você pagou por esse micro-ondas, você foi na loja, comprou o micro-ondas na loja, chegou em casa, colocou na tomada, ele não funcionou. Você teve um prejuízo aqui material. O dano que você sofreu, no exemplo que eu estou falando agora, ele é tão somente um dano material. Você pagou por um produto que não está funcionando. Você volta na loja e a loja ali fala, não, a gente não tem responsabilidade. A responsabilidade pelo mau funcionamento é do fabricante, tanto é que o produto está na garantia, então você aciona a garantia e manda o produto novo para garantir. Entendam, não é porque o produto é novo que ele não pode dar defeito. Carro, você compra um carro zero, né? Segundo melhor cheiro do universo é o cheiro de carro zero. Isso não significa que o carro não pode dar defeito, ele pode, só que ele está na garantia. Ainda tem as histórias do recall, quando percebe que tem algum probleminha com alguma peça, algum mau funcionamento, isso aqui ainda chama você para consertar porque está na garantia. Ou mesmo fora da garantia, no caso do recall, você é chamado. Mas voltando ao exemplo do micro-ondas, você colocou ele na tomada e não funcionou. Você voltou na loja e falou, olha, eu paguei pelo micro-ondas e ele não funciona. A loja vai virar para você e falar, olha, o problema seu e do fornecedor. O problema seu e do fabricante. Talvez a loja não seja tão mal educada assim. Talvez certamente, você vai ser atendido com educação. E vão te falar, olha, meu amigo, a loja só vende. Quem dá manutenção, quem dá assistência é o fornecedor.
Aí você vai para cima do fornecedor e cobra ele. Fornecedor, o produto que eu comprei de você não está funcionando. Ele vira e fala, não, mas ele saiu daqui funcionando. A gente tem um controle de qualidade extremamente rigoroso. A gente tem o ISO 9000 não sei das quantas, a gente tem o ISO 30000 não sei das quantas, a gente tem tudo que é ISO. O padrão nosso de qualidade é altíssimo, nosso controle de qualidade é altíssimo. Se teve algum problema, deve ter sido com a transportadora. Aí você vai atrás da transportadora. A transportadora, eu comprei um micro-ondas que a fábrica falou que ela não tem nada a ver se ele funciona ou não funciona. Aliás, o comerciante falou que ele não tem nada a ver se a fábrica funciona ou não funciona. Se o produto funciona ou não funciona. A gente reclamou com o fabricante, ele falou que a culpa é sua e ele vai virar e falar, não, eu só transporto, eu levo do ponto A para o ponto B. Eu nem sei se o produto funciona ou não funciona. Se você tivesse que, nesse exemplo que eu acabei de falar, ter que, consumidor, apontar quem agiu com culpa, foi o comerciante que vendeu, foi o fabricante que fez o produto, foi a transportadora, você não vai conseguir provar isso. Onde é que está o problema, onde está o defeito? Isso se você não ouvir que a culpa é sua. Você que deve ter utilizado mal, você que deve ter colocado um objeto metálico lá dentro e ele parou de funcionar. Você que deve ter errado a voltagem e ele parou de funcionar. Se você ainda não ouviu uma dessa, que a culpa é sua, consumidor, que não usou adequadamente um produto. É comum da gente ouvir isso. Então, meus queridos, com base no parágrafo único do artigo 927, com base no que a gente vai ver no Código de Defesa do Consumidor também, artigo 12, artigo 14, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar a teoria do risco da atividade. No que se baseia essa teoria do risco da atividade? Certos produtos, eles simplesmente expõem o consumidor a risco. Porém, não é o consumidor que lucra com nenhuma relação de consumo. Não somos nós, consumidores, que estamos ganhando com a relação de consumo porque adquirimos bons produtos, porque recebemos bons serviços. Não. Quem tem o lucro é o outro polo da relação. É o fabricante, é o fornecedor do produto ou o prestador de um serviço. Gravem isso. Eles têm o bônus da relação, eles lucram com a relação. Então, se eles têm o bônus, nada mais justo do que eles arcarem com o ônus. Quem tem o bônus arca com o ônus. Lembra disso que você não vai errar na chamada teoria do risco da atividade. Já adiantei aqui que ela existe nas relações de consumo, porém, voltando aqui a dividir a tela com vocês. Próximo slide. Os 3 elementos da responsabilidade civil objetiva. Fato ou conduta. Assim como na responsabilidade civil subjetiva, eu vou ter que provar o fato ou a conduta? Sim, você vai ter que provar o que aconteceu. Comprei um produto e ele não funcionou. Prova que você, no mínimo, prova que você comprou. Mas como é que eu vou provar que ele não funcionou e que não foi culpa minha? No artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, aliás, sempre fica essa minha dica aqui para vocês. No Código de Defesa do Consumidor, todo o código está condensado no artigo 6º. Ali, tenha uma boa compreensão do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que você vai entender todo o CDC. Então, o fato e a conduta você tem que provar? No mínimo que você comprou o micro-ondas sim, e que ele não está funcionando é fácil de provar, bota ele na tomada e não funciona. O dano, moral, material e ou estético. No exemplo que eu falei para vocês, o dano foi só material. Nexo causal, a relação entre fato, não, comprei um micro-ondas, ele não funcionou, e por conta disso eu tive um prejuízo, paguei por uma coisa que não está funcionando. Simples assim. Não é necessário comprovar a culpa, não quer dizer que não tenha culpa, claro que tem culpa, em algum momento ali alguém agiu com culpa. Ou foi o fabricante que não teve tanto controle de qualidade quanto ele acha que tem, ou foi a transportadora que pegou, sacudiu, balançou, deixou cair, ou foi o comerciante que não guardou, que não armazenou aquilo de forma adequada, de forma segura, e o produto com isso, ele também pode ter caído, ele foi exposto, ele isso, ele aquilo, não está funcionando, mas não é você que vai ter que provar quem agiu com culpa. A culpa está lá, você só não sabe de quem. Mas aí eu vou em cima de quem? A gente vai ver, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que você vai em cima do fornecedor, você vai em cima do fabricante. E se você não conseguir localizar ele, aí sim, você pode ir em cima do comerciante, da loja, de quem participou da relação com você. Mas na primeira linha, a gente vai em cima do fabricante, a gente vai em cima do fornecedor do produto, como a gente vai ver no artigo 12.
do CDC. Então, aqui, quando eu falo para vocês que não é necessário comprovar culpa, não significa que não exista culpa. A culpa está lá. O que você não vai precisar é ficar discutindo quem foi que agiu com culpa. Simplesmente você comprou um produto e ele não funciona. Ou pior, você comprou um produto e esse produto te causou um dano porque não tinha uma informação clara, não tinha uma informação adequada. Você comprou, sei lá, algum gênero alimentício e nesse gênero alimentício não falava que, por exemplo, na fórmula dele tinha amendoim. E você é alérgico a amendoim, aquilo te deu uma reação horrorosa, você empolou e ficou todo inchado com aquilo, tem que ter informação clara e adequada. Ah, você comprou uma paçoca, você comprou uma paçoquinha. Eu sei que o nome não é esse, mas não vou fazer propaganda. Você comprou uma paçoquinha. E ali, se por acaso não estiver dizendo que vem com amendoim, isso não é pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que paçoquinha, ela é feita de açúcar, ela é feita de sal, ela é feita de amendoim. Tá, mas ainda assim tem que vir a informação clara e adequada. Dá uma olhada lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, lá no inciso 1, se o fornecedor não tem que estabelecer condições claras, informações claríssimas sobre o seu produto. E nesse caso, se você teve um prejuízo, se você teve uma reação alérgica, um exemplo que eu tenho aqui, talvez não tão nobre, mas é um exemplo que aconteceu em Cantagalo, região serrana do Rio de Janeiro, onde havia uma fábrica de cimento, onde eu comecei minha vida profissional, ainda que como estagiário, mas comecei lá de forma remunerada, e um gerente da fábrica, posto alto, sujeito graúdo, ganhava melhor do que o juiz, ele chegou em casa e teve vontade de fazer um lanche. E não tinha nada em casa para ele lanchar. Ele desceu até um mercadinho próximo da casa dele e comprou uma caixinha de hambúrguer, desses hambúrgueres congelados que a gente compra mesmo. Comprou queijo, comprou pão e comprou um ketchup, o primeiro que ele viu. O primeiro que ele viu, pegou, conhecia a marca boa, mas isso tem tempo, tá? Essa história que eu estou falando para vocês, ela tem praticamente 20 anos. Hoje já evoluiu, já melhorou muita coisa. Mas o que aconteceu nesse exemplo que eu estou falando para vocês? Ele chegou em casa, montou o sanduíche dele, preparou o sanduíche dele, na hora de comer, colocou ketchup, mordeu, sentiu um gosto diferente, sentiu um gosto mais forte, nada também que estragasse o paladar, comeu. E aquilo ficou incomodando. Ele foi se deitar, daqui a pouco ele está passando mal, e tem umas coisas que dá até vergonha de falar que a gente está passando mal. Quando você sente uma dor aguda no peito, você fala, estou infartando. Quando você sente uma dor muito forte de cabeça, você fala que você está com uma enxaqueca, que você está tendo um aneurisma, Deus me livre, qualquer coisa assim. Mas ninguém vai zombar de você. Ninguém vai te negar socorro. Agora, tem coisas que você preferiria. Se pudesse, não pedir ajuda para ninguém. Você está de piriri. Você vai pedir ajuda para quem? Estou todo cagado, vem me ajudar. Dá vergonha. E no caso dele, não foi piriri que deu. Mas deu. Igual aniversário, sabe? O ânus em festa. Hemorroida. Aí ele foi ver, gente, mas o que eu comi que atacou minha hemorroida? Ele sabia que tinha hemorroida, sabia que não podia com comida quente, com bebida quente. E, gente, o que eu comprei? Aí ele pegou a caixa hambúrguer, o hambúrguer que ele estava acostumado, uma marca boa, no pão também não tinha nada demais, no queijo não tinha nada demais. Quando ele vai ver, no ketchup, ele vê a embalagem e uma meia luazinha vermelha, a embalagem vermelha, o rótulo amarelo, e nesse rótulo amarelo uma meia lua vermelha pequenininha, o desenho de uma pimenta, e escrito também pequeno, picante, sem muito destaque. E ele não podia com aquilo. Ele passou tanto mal com aquele ketchup que ele foi parar no hospital. E depois a gente entrou com ação para ele. Mas pelo amor de Deus, estava escrito que era picante, mas sem o destaque adequado. A embalagem não era nem tão diferente da outra. Hoje, não. Muito provavelmente, depois de alguns processos que os fornecedores tomaram, hoje a embalagem do ketchup picante ela é diferente. Ela é vermelha? Ela é vermelha. Tem um rótulo amarelo? Tem um rótulo amarelo. Mas a tampa é verde. A tampa é numa cor completamente diferente para te chamar a atenção. Hoje a pimentinha ela parece uma banana vermelha, de tão grande, de tão destacada. A palavra picante ela parece gigantesca. Ela parece pegando fogo, para você não ter erro. Na época, ele teve que operar das hemorroidas. E a gente conseguiu, há 20 anos atrás, uma indenização de R$12 mil para ele por conta do sofrimento que ele passou.
Por quê? Porque não vinha informação clara. E aí onde eu te falo, é o risco da atividade. Se a empresa do ketchup está lucrando com aquilo, ela tem que tentar todo o possível para evitar que o consumidor seja exposto a esse risco. E se o risco se tornar um dano, quem vai responder por isso é o fornecedor, independentemente da discussão de culpa. Como está aí destacado para vocês, não é necessário comprovar a culpa. Teve culpa? Pode até ser que teve. Qual foi a culpa dela? Não trazer informações claras e adequadas, não trazer informações com destaque. Inclusive, vocês vão estudar no Código de Defesa do Consumidor que toda cláusula contratual que ela estiver ali de alguma forma minando algum direito do consumidor, ela tem que ser colocada em destaque, em negrito, e não em letras miúdas, como muitos contratos vinham e alguns, principalmente eletrônicos, continuam vindo. E aqui eu tenho, reforçando essa ideia, o artigo 931 do Código Civil. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Aqui, vocês vão se lembrar da matéria do semestre passado, quando a gente falou de pessoa jurídica, pessoas de direito privado, e a gente falou das sociedades empresariais. Grande diferença das sociedades empresariais, assim como o empresário individual, é que eles visam lucro. As outras pessoas jurídicas, mesmo um partido político, mesmo uma organização religiosa, necessariamente eles não visam lucro, não é, pelo menos, o objetivo principal. Da empresa é. Então, se o objetivo principal dela é o lucro, ela cai na teoria do risco da atividade. Ela não tem o bônus do lucro, então ela que arque com todos os ônus, com todos os riscos que ela expõe os consumidores dela por uma propaganda mal feita, por uma informação mal veiculada, mal divulgada, por qualquer fator onde ela tenha pecado na relação, e você não vai precisar nem ficar discutindo onde ela pecou. Você vai ter que falar do fato, do dano e do nexo. Essa é a responsabilidade civil objetiva. E no próximo bloco, a gente vai falar da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, no CDC, na Lei 8.078 de 1990. Então, eu fecho aqui esse primeiro bloco com vocês e já volto para falar da responsabilidade civil nas relações de consumo e da responsabilidade civil objetiva do Estado. Até já!